Se você já acompanha o canal, sabe que eu já publiquei 4 vídeos falando sobre o uso do vinho e de bebidas alcoólicas na perspectiva bíblica. E em todos eles eu deixo claro que a Bíblia não condena o uso moderado, mas sim o excesso, a embriaguez, o descontrole. Mas nesse vídeo eu quero trazer algo diferente. Vou reagir a um debate que foi transmitido pela rádio Mais FM 102,9 sobre o tema: o cristão pode beber socialmente? Durante esse debate, 2 pastores se posicionaram de forma totalmente contrária ao uso da bebida. E até o próprio apresentador, ainda que de maneira mais sutil, deixou claro que também é contra. E o que eu quero mostrar aqui, analisando alguns trechos específicos desse debate, é como certas falas são construídas para influenciar emocionalmente o público e gerar culpa, mesmo sem base sólida nos ensinamentos de Jesus. Então, se você está em busca de clareza, equilíbrio e quer entender como essas falas funcionam para manter o controle sobre a mente das pessoas, fique comigo até o final. À luz das Escrituras, nós temos três critérios que podemos utilizar para realizar esse julgamento, se podemos ou não. 2 critérios objetivos, bíblicos, e um critério subjetivo. O primeiro critério, nós vemos isso lá em 1 Coríntios 10, é o testemunho perante os incrédulos. Ali o texto vai dizer acerca de um incrédulo chamar para comer e dizer que aquilo é carne sacrificada a ídolos. E aí você não se abstém de comer, por quê? Porque isso é por questão de consciência, né? Então, diante do testemunho perante os incrédulos, você se abstém de fazer uso da carne sacrificada aos ídolos. E aí, por analogia, nós inserimos o álcool aí. E, então, se o uso moderado do álcool vai afetar de algum modo o meu testemunho perante os incrédulos, eu não posso fazer uso dele. Isso é bíblico, isso está claro, é um princípio norteador da vida do cristão, então eu não posso fazer uso. Esse é o primeiro critério objetivo. Olha só o que esse pastor fez. Ele pegou um texto de 1 Coríntios 10, que fala sobre carne sacrificada a ídolos, e puxou por analogia o uso do álcool. Mas vamos parar e pensar com calma. O que estava em jogo nesse texto? Era vinho? Era bebida alcoólica? Não. Era carne oferecida a ídolos. O problema ali era a idolatria. O contexto era espiritual, porque envolvia um culto pagão. Agora me diz, quando você toma um vinho socialmente hoje, você está cultuando algum ídolo? Está participando de algum sacrifício pagão? O próprio Paulo diz no verso 28, se, porém, alguém lhes disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comam, por causa daquele que o advertiu, e por motivo de consciência. Ou seja, o problema não era a carne, era o vínculo dela com o ritual idólatra. O pecado não estava no alimento em si, mas no contexto espiritual e no impacto na consciência de quem via. Agora o pastor tenta puxar por analogia o vinho, mas me diga, que tipo de analogia é essa? Se o vinho que se bebe hoje não está ligado a sacrifício e nem a ídolo nenhum. Então a lógica é simples. Se a bebida não foi oferecida a nenhum ídolo, logo a analogia não se sustenta. E mesmo nesse texto, Paulo não está dizendo que é pecado comer. Ele só orienta a se abster por amor à consciência do outro, quando há escândalo. Em outras palavras, o problema não era o ato em si, e sim o escândalo, ou seja, a fragilidade do outro. Vamos prosseguir. Objetivo. Segundo critério objetivo, é o irmão fraco na fé. Isso nós vemos em 1 Coríntios 8 e Romanos 14.
Se algum irmão, ao me ver praticando a liberdade em Cristo, que o evangelista mencionou aqui, é uma questão que nós estamos discutindo aqui, a liberdade em Cristo Jesus. Então, ao utilizar, ao usufruir da minha liberdade em Cristo, eu faço o meu irmão tropeçar ou escandalizar, eu não posso fazê-lo. Por quê? Porque a minha união, a minha unidade com esse irmão é muito superior ao exercício da minha liberdade em Cristo. Então, esses dois critérios objetivos, o testemunho perante os incrédulos e o meu irmão de consciência fraca, o escândalo diante dos irmãos. Vamos por partes. Em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo fala sobre comer carne sacrificada a ídolos. E olha o que ele diz no verso 4. Sabemos que o ídolo nada é no mundo. Ou seja, o problema não era a carne. Era a consciência fraca de quem achava que ainda havia poder nos ídolos. Paulo explica que nós temos liberdade, mas devemos ter amor pelo irmão fraco na fé. Então ele diz, se a comida fizer o meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne. Mas preste atenção, ele não está dizendo que a carne é pecado. Ele está dizendo que, por amor, eu posso abrir mão temporariamente de algo que é lícito. Agora, vamos aplicar isso no caso do vinho. A pergunta é, você está tomando vinho ou está participando de um ritual pagão? E mais, será que hoje você está rodeado de irmãos que saíram da idolatria e pensam que o vinho ou qualquer outra bebida alcoólica é coisa de sacrifício? Ou será que o irmão fraco que se escandaliza é só alguém moldado por tradições religiosas? Agora vamos para Romanos 14. E aqui a coisa muda de figura. No verso 2 diz, um crê que de tudo pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Ou seja, Paulo está falando sobre opiniões pessoais e escolhas de consciência. Não tem nada a ver com carne sacrificada a ídolo. É como se hoje alguém escolhesse ser vegano por uma convicção pessoal e Paulo diz, respeita essa pessoa, mas também diz para ela, não julgue quem come carne. Agora pensa comigo. Se o argumento é que devemos abrir mão da nossa liberdade para não escandalizar o irmão fraco, então, em tese, qualquer cristão que fosse almoçar com um vegano deveria evitar carne. Mas será que é isso que acontece? Será que na prática, quando um cristão senta numa praça de alimentação com alguém que não come carne, será que ele evita pedir um hambúrguer ou uma picanha por amor ao irmão? Geralmente não. E por quê? Porque todo mundo entende que aquilo é uma escolha pessoal e que não define pecado. Então a pergunta que fica é, por que essa lógica de amor ao irmão só é usada quando o assunto é vinho ou bebida alcoólica? Será que é mesmo amor? Ou será que é medo de contrariar doutrinas religiosas? Quando a gente aplica a mesma lógica a outras situações do dia a dia, você percebe que o argumento desmorona. Por quê? Porque não é sobre escândalo, é sobre controle doutrinário. O terceiro critério que eu devo utilizar é um critério mais subjetivo, que é um ambiente cultural em que você está inserido. No Brasil, o pastor Calixto mostrou aí as estatísticas, o pastor Fábio mencionou ali também, no Brasil, a bebida alcoólica ela está muito associada à dissolução, à farra, ao excesso. Ao excesso, exatamente. A perda de domínio próprio e tudo mais. Então, por causa do ambiente cultural, que não é o caso, por exemplo, o evangelista Michael disse ali, daquele português que toma uma taça de vinho ali apreciando o seu bacalhau, a sua comida. Então, eu acho que no Brasil existem elementos suficientes para nós refletirmos seriamente sobre o uso da bebida alcoólica.
Agora o argumento é o seguinte: ah, mas no Brasil a bebida alcoólica está muito associada à farra, ao exagero. Então o cristão deve repensar o seu uso. Bom, se for para seguir essa lógica, devemos admitir que no Brasil o dinheiro também está muito associado à corrupção. Não é verdade? A lavagem, a exploração da fé. E agora? Será que vamos repensar o uso do dinheiro? Será que os pastores agora vão parar de pedir dízimos e oferta nas igrejas porque o dinheiro está ligado a tanto escândalo? Claro que não, né, meus queridos? Porque quando convém, o problema deixa de ser o objeto e passa a ser o coração da pessoa. Mas quando não convém, aí é o objeto que vira pecado. Os abstêmios, que bebem eventualmente e não combatem quem pensa diferente. Nós temos os temperantes, que são aqueles que são também identificados como moderacionistas, que assumem que bebem com moderação em determinadas situações. E tem os proibicionistas, nas quais eu me insiro, que são aqueles que condenam pública e abertamente o consumo de álcool. Porque não adianta eu querer suavizar aqui a moderação sem saber que o excesso começa com a moderação. Agora o pastor diz que o consumo excessivo começa na moderação. Aí você para e pensa, mas se é justamente a moderação, ou seja, o autocontrole, que me impede de ir além, de extrapolar, como agora eu vou afirmar que o consumo excessivo começa na moderação? Se é justamente a moderação que nos impede de exceder. Você que está me ouvindo, conseguiu perceber a contradição na fala do pastor? Então, até porque se fosse para a gente seguir essa lógica de que o consumo excessivo começa na moderação e tomar isso como verdade, teríamos que começar a proibir tudo. Iríamos proibir o uso da internet, porque, porque o uso excessivo de internet pode começar com um simples clique. Então vamos proibir o uso de internet. Vamos proibir o uso do cartão de crédito. Por quê? Porque com o cartão de crédito a pessoa pode fazer várias compras até se endividar. E o endividamento pode começar com uma simples compra comum. Então daqui a pouco a gente vai ter que começar a proibir tudo. Já que o consumo excessivo começa na moderação, então vamos proibir tudo. Vamos proibir daqui a pouco a pessoa até de comer, de se alimentar. Por que não? Porque a glutonaria, ou seja, o comer demais, pode começar num simples prato de comida comum. Então, se for levar isso como verdade, o que não é, a gente vai ter que começar a proibir tudo, e não apenas a bebida alcoólica. Mas o fato é que o excesso, ele não começa na moderação. O excesso começa quando a moderação acaba. Quando a moderação vai embora. Enquanto você tem moderação, não. Mesmo que eu não tenha textos bíblicos que me condenem o uso, nós temos exemplos que falam por si só do que esse uso, que vai chegar ao excesso, pode causar na vida de alguém, na vida de um familiar. Quantos pais estão esperando a libertação de um ente querido do consumo de álcool, que de repente começou com alguém que disse que o uso moderado não causa ao mal? Mesmo sem texto bíblico, nós proibimos com base nos exemplos da vida real. Você entendeu o que ele disse? Ele basicamente confessou que mesmo sem respaldo das escrituras, eles se sentem no direito de proibir, de impor e condenar. Ou seja, para eles, a Bíblia é só um detalhe. Quando ajuda a reforçar o controle, beleza. Quando não ajuda, eles inventam uma justificativa da vida real. Mas aí vem a parte mais reveladora. Nessa mesma conversa, um outro pastor citou que entre as testemunhas de Jeová,
o uso moderado da bebida é permitido e não se vê escândalo por causa disso. Sabe o que ele fez com esse exemplo? Ignorou completamente, como já era de se esperar. Por quê? Porque o exemplo não favorecia o argumento dele. Ou seja, usam exemplos da vida real quando servem para controlar. Quando não servem, descartam. E é assim que muitos líderes religiosos conduzem a fé das pessoas. Não com base na verdade, e muito menos na Bíblia, mas com base no medo, na manipulação emocional, e em regras que eles mesmos criam. Agora me diz, que tipo de evangelho é esse? Que em vez de libertar a pessoa através da verdade, prefere mantê-la presa através do medo, da culpa e principalmente, como podemos ver, de exemplos escolhidos a dedo. Complicado, né? Até hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela mudou essa ideia de que o consumo de álcool ou do vinho é favorável à saúde. À saúde. Isso está se mudando. Por quê? Porque ninguém consegue ter limites. Então, eu sou contra o uso do álcool, do vinho. A OMS mudou e agora diz que nenhum nível de álcool é seguro. Bom, deixa eu só ler um texto para você. Colossenses 2:3. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, Jesus não sabia apenas um pouco. Ele é a fonte de todo conhecimento e sabedoria verdadeira, tanto espiritual quanto humana. Mas veja só, segundo o argumento do pastor, a OMS hoje tem mais discernimento do que o próprio Cristo. Porque se Jesus tivesse acesso às pesquisas recentes, aos relatórios técnicos, às recomendações médicas do século XXI, talvez ele tivesse pensado 2 vezes antes de transformar água em vinho. Afinal de contas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, como bem frisou o pastor, nenhum nível de álcool é seguro. Logo, ou Jesus ignorou esse detalhe importantíssimo da ciência moderna, ou talvez ele tenha deixado escapar essa informação, mesmo sendo detentor, como disse o apóstolo Paulo, de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas ironias à parte, vamos lá. A verdade é que isso revela algo muito preocupante. Estão elevando as diretrizes da OMS a um nível que se compara aos gestos de Jesus. É claro que não estou dizendo que devemos ignorar os alertas da medicina, mas também não podemos transformar as precauções médicas em doutrinas espirituais. Vamos usar um exemplo real. Imagine um cirurgião que vai realizar uma cirurgia delicada em um cérebro. É óbvio que ele não pode tocar em álcool. Por quê? Porque se ele não pode nem se alimentar mal antes da cirurgia, né, por saber que um pequeno detalhe ali pode comprometer a vida do paciente, quanto mais beber. Então, nesse cenário, faz sentido dizer que nenhum nível de álcool é seguro, mas isso é uma consciência profissional. Agora, esse mesmo médico em casa, em um momento de lazer, de descanso com a família, sem cirurgia, fora do plantão, qual o problema dele tomar um vinhozinho? Nenhum, cara. O problema não é o vinho, seria a imprudência. É como se o motorista quisesse beber antes de dirigir. Imprudência, sabe que bebida e volante não combina. Agora, se ele está em casa, longe do volante, qual o problema dele tomar uma taça de vinho ou se ele tomar uma cervejinha, caso prefira? Se a Bíblia mesmo não condena o uso de bebida, não é verdade? Mas vamos seguir.
Eu vou ouvir um áudio agora, mas segura um pouquinho, eu vou só citar aqui Provérbios 23, de 29 ou a 35, mas eu vou citar só alguma parte aqui, porque parece que é isso. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber o vinho, para os que andam buscando a bebida misturada. Olha, parece que é mal mesmo. Então, a expressão bíblica aqui é: para quem usais? Até coisas involuntárias que acabam acontecendo com você. Parece que a bebida tem esse poder, né, de causar essas coisas. Então a pergunta é: você acha que vale a pena? Ainda que não haja uma proibição, mas parece que a Bíblia está orientando que ela é causador de grandes males. Eu diria que ela é uma porta aberta para algo ruim. E aí, você entraria por essa porta? Deixa eu só ouvir o áudio e eu volto com o querido pastor Fábio. Galera, vamos refletir com calma aqui. O texto de Provérbios, capítulo 23, diz: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para os que se demoram em beber vinho. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o texto está condenando o vinho em si ou o comportamento de quem se demora nele? Ou seja, quem exagera, quem perde o controle, quem faz da bebida um hábito contínuo. Porque se for assim, e é exatamente isso que o texto diz, então estamos diante de uma condenação à embriaguez e não ao uso moderado. Em Provérbios mesmo, capítulo 25, versículo 27, diz que comer muito mel faz mal. E, no entanto, ninguém diz que mel é pecado. Todo mundo entende que o problema não é o mel em si, e sim o exagero. E com o vinho é a mesma coisa. Bom dia, Rádio Mais. Eu sou contra o cristão beber socialmente, porque não existe. A partir que começa a tomar um golinho, vai passando o tempo, e quando vê, já bebeu muito. Eu vivi no mundo 48 anos, e eu sei, quando eu saía para os botecos, para beber uma, eu bebia mais de 12. E hoje eu entendo. Se um golinho vai partir para 2, e de 2, quando você vai ver, você já está fora de si. Amém? Que Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Galera, pensa comigo. Comer doce é pecado? Claro que não. Mas agora imagine uma pessoa com diabetes. Ela ama doce, mas sabe que se comer pode se prejudicar, porque o açúcar ativa nela um problema que outros não têm. Então, o que ela faz? Ela decide: por mais que eu goste, eu vou evitar. Por quê? Porque para mim faz mal. Agora, essa decisão dela significa que ninguém mais pode comer doce? Será que seria justo ela sair por aí dizendo que comer chocolate é pecado para todo mundo? Não, né? Por quê? Porque ela entendeu que o problema não está no doce em si, mas no efeito que aquilo tem sobre ela por conta do seu histórico. E com o vinho é a mesma coisa. Se uma pessoa já teve problemas com álcool ou drogas, se sabe que um gole pode acender nela um gatilho, então o melhor que ela tem a fazer é o quê? Se afastar. Isso é sabedoria pessoal. Só que o erro, galera, começa quando alguém pega a sua experiência pessoal e tenta transformar isso numa doutrina universal. A pergunta é: se o problema é o efeito que o vinho causa em você, será que o pecado está no vinho ou na falta de domínio próprio? E mais, Jesus realmente deixaria o vinho à mesa se todo e qualquer gole fosse uma porta para o pecado? A verdade é simples. Beber não é pecado. Abusar, sim.
Então, quem teve um passado difícil merece respeito pela sua escolha pessoal. Mas impor isso como mandamento para todos é exagero. E detalhe, exagero e distorção da verdade bíblica. Quando a gente vai lá para Provérbios 31, a gente entende que o rei Lemuel apresenta... Ali é sério, hein? Os conselhos da sua mãe. Meu Deus do céu. Ele não esqueceu o período em que ele aprendeu, antes de ir para o pai, os conselhos de sua mãe. E ele fala assim, palavras do rei Lemuel de massa, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e não se esqueçam da lei e pervertam o direito dos aflitos. Agora o pastor cita Provérbios 31, que é um conselho de uma mãe ao seu filho, o rei Lemuel, e ela diz: não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, porque eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito dos aflitos. Vamos lá, vamos pensar com calma. Primeira pergunta: isso aqui é uma ordem de Deus ou um conselho de mãe? Porque está claro no próprio texto, palavras que a mãe dele lhe ensinou. E isso já muda tudo. Isso aqui é um conselho maternal específico, voltado a um rei para que ele mantenha o juízo e governe com justiça. Segunda pergunta: será que esse conselho serve para todo mundo, em todos os tempos e situações? Porque se formos por esse caminho, então tudo que uma mãe, né, diz para alguém na Bíblia deve virar mandamento para a humanidade. Só que isso não faz sentido. Aqui, ela não está dizendo que o vinho é pecado. Está dizendo que alguém que ocupa uma posição de liderança e julgamento precisa estar sóbrio e com a mente clara, porque as suas decisões afetam o povo, especialmente os aflitos. Então eu pergunto, isso é uma proibição ao vinho ou uma exortação à responsabilidade? E tem mais uma coisa. Por que será que o pastor não leu os versículos seguintes? Porque olha só o que vem logo depois no versículo 6. Dê bebida forte aos que estão prestes a morrer, e vinho aos amargurados de espírito, que bebam e se esqueçam da sua pobreza e da sua infelicidade, e não se lembrem mais dela. Ué, como é que no mesmo conselho a mãe diz para o rei não beber, mas sugere que se dê bebida forte a quem está em sofrimento? Isso não mostra que o problema nunca foi o vinho em si, mas o contexto e a intenção com que ele é usado? É só para raciocinar. Se o vinho fosse um mal em si mesmo, por que ela recomendaria o uso dele para aliviar a dor dos aflitos? E é como a faca, né? Uma mãe pode muito bem dizer para o filho: não brinque com faca, pode se machucar. Mas isso não quer dizer que a faca é do diabo. Quer dizer que há momentos e responsabilidades diferentes para cada coisa. E o mesmo vale para o vinho. A questão não é pode ou não pode, mas sim para que, como e com que discernimento se usa. Respondendo ao irmão sobre o vinho da ceia, a palavra do vinho da ceia, nós temos que entender que a ceia era no período de Páscoa, mês de Abib, abril, só que a colheita, a vindima daquilo que era a plantação de uva, era nos meses de agosto. 7 meses antes. Para fermentar, teria que ter sido colhido no tempo anterior. Agora o pastor diz, presta atenção, que para que o suco de uva pudesse fermentar, ele teria que ter sido recolhido, né, um período antes.
Mas aí eu pergunto, né? Justamente isso que acontecia? Porque, veja bem, a festa da Páscoa se dava entre o mês de março e o mês de abril, enquanto que a colheita das uvas não ocorria antes, ela ocorria depois. Era entre o mês de setembro e o mês de agosto. Ou seja, entre a colheita da fruta e o período ali da festa da Páscoa, se passavam cerca de 7 meses. Então, nesse período de meio ano, né, podemos dizer assim, eles recolhiam as frutas, as uvas, aliás, faziam o suco de uva, só que eles não tinham geladeira, não tinha conservante, não tinha pasteurização. Em pouco tempo, se aquele suco não fermentasse, em pouco tempo ele estragava. E para que eles pudessem usar aquele suco de uva na festa da Páscoa, eles tinham que manter ele armazenado durante meio ano. Eram cerca de 6 a 7 meses da colheita até a festa da Páscoa. E naquele período, nesse período de 6 a 7 meses, era o período em que a uva fermentava naturalmente. Olha como que esses pastores se enrolam até nisso, cara. Uma coisa tão simples de se entender como essa. A ordem em Êxodo era que não poderia tomar e comer nada fermentado. Então, esse assim, nada fermentado, pastor, era em relação ao... Porque se era proibido qualquer coisa fermentada, a pergunta que eu faço a vocês, não sei. O vinho entra nessa questão? Porque já não é uma fermentação natural do próprio... Ali era comida, né? Então... Quando nós trabalhamos isso, nós precisamos isso que eu entender. queria, pastor Fábio. Quando nós trabalhamos essa fermentação, nós não podemos tirar o conceito de que o vinho também, para que pudesse ter sido usado, teria que ter sido colhido e guardado. E o texto é claro sobre a fermentação. Muita gente vai atribuir somente ao pão, somente a isso, mas as traduções... Até porque o fermento na época era tirado da borra do vinho, né? Na verdade, galera, o pastor está fazendo uma confusão sem tamanho. Por quê? Os judeus só comiam pão sem fermento porque eles tiveram que sair do Egito às pressas e não tiveram tempo de fazer um pão fermentado. Por esse motivo, eles levaram um pão sem fermento. E depois, na celebração, para relembrar aquele momento, o pão era feito dessa maneira, sem fermento. Mas isso não quer dizer que o fermento seja pecado. Entende? Mas eles vão tentar condenar, porque toda bebida alcoólica é fermentada. Então, condenando o fermento, vai condenar a bebida. Só que, a bem da verdade, a Bíblia mesmo não condena o fermento. Porque o próprio Jesus comparou o reino de Deus com o fermento. Quando ele contou a parábola, ele disse que o reino de Deus se assemelhava ao fermento que uma mulher põe na massa para levedar. Então, fermento não é pecado, né? E se fosse, por que ele não condena, além da bebida alcoólica, o bolo? Porque o bolo que a pessoa come tem fermento. Não é verdade? O Yakult, o iogurte que as pessoas comem tem fermento. A pizza que as pessoas comem tem fermento. Alguma vez vocês já viram os pastores condenarem algum desses itens por conter fermento? Não. Até o pão que a gente compra na padaria tem fermento e vocês nunca viram eles condenar, então por que que isso só vale para o vinho? É porque com eles são assim. É dessa maneira. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu já havia feito 4 vídeos no meu canal falando sobre vinho. Esse, por hora, vai ser o último que eu irei postar.
E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, curta, compartilha, comenta. E podem deixar sugestões de temas para os meus próximos vídeos. Beleza? Tamo junto.